Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje dia 11/12. E o ano está finalizando. Juro que eu não presto. Eu sou muito louco. Bom dia, Raquela. Hoje é segunda-feira, retorno de viagem e o Dharma retomando. Essa música é maravilhosa. Bom dia, Ana Tereza. Como é que tá? Isis do Block. Broto, você é massa. Essa música é do Caetano, cantada pelo Zé Ibarra e Dora Moralembal. Esse cara é muito bacana. Essa música é muito maravilhosa. Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Tudo bem? Saudade do Dharma? Falo de quantidade, eternidade. Bom dia, Ângela. Como é que tá? Tudo ótimo, diz a Ana Tereza. Que beleza. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Essa música é bacana, né? Olha só, que delícia. Então é isso, gente. Retomando o Dharma, segunda-feira, depois de uma viagem longa, muito longa, com vários acontecimentos. Mas estamos de volta, na ativa. Chegamos ontem no final do dia, meio cansadinhos assim, mas chegamos bem. Então vamos lá, tirar aqui, senão... Então que bom que estão todas bem, vamos retomar o Dharma não pode parar. Ontem aí uma pessoa me perguntou, mas tu continua ainda, né, tá com esse corre assim, a gente foi visitar a região de São Paulo ali, Taubaté e Campos do Jordão, a gente vai fazer umas reformas nos hospitais de lá. Bom dia, Sterley. E aí depois ontem num almoço, uma pessoa perguntou, mas tu continua ainda, mesmo com essas correrias malucas que tu tá fazendo, se dedicando ao budismo e à meditação e ao Dharma, sei lá, que eu te acompanho por cima, pessoa que não acompanha muito. Bom dia, Dani, tudo bem? Eu disse, claro que sim, claro que continuo me dedicando, não pretendo parar, de forma alguma. Uma coisa, outra coisa, né? A gente não para. Bom dia, Kátia, e aí? Como é que ficou o final depois lá? Ficaram loqueando muito? Nós chegamos aqui podrinhos, mas bota podre nisso. Bom dia, Natalina. Então a gente está aqui, ó. A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, Elizabeth Nanguel. E ela diz, uma abordagem budista para encontrar certeza além de crença e dúvida. Página 99, para quem está acompanhando, mais ou menos, a gente vai pulando uma frase, voltando uma, sempre assim. Todo mundo aí? Quando penso, bom dia, Silvia. Quando penso sobre a natureza de Pratitya Samuttipada, né, para quem chegou agora, Pratitya Samuttipada é um termo sânscrito que significa originação dependente. Tudo se origina e é dependente de qualquer outra coisa. Então não pense que aquilo que você faz, bom dia, Raquel, não vai ter algum tipo de relação. Sempre tem relação. Bom dia, Gabi. Todas as coisas estão interrelacionadas. O que não nos deixa enxergar é a nossa cegueira, que a gente chama no budismo de avidya. É uma cegueira, para tudo, assim, a gente constrói mundos. O mundo é uma construção da nossa mente. E eu tenho que entender isso. Quando eu conseguir entender isso mesmo, além dessa fala, eu vou perceber que eu consigo dar a volta por qualquer situação. Se ele é uma construção da minha mente, que mundos eu posso construir? E se ele está interrelacionado, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer, porque eu vou colher esses frutos. E aí?
Quando penso sobre a natureza e Pratitya Samuttipada, me sinto tomada por gratidão e fascínio. É isso. Aí, então, quando acontece alguma coisa, levei muito tempo para entender isso. E aí eu penso, pá, né? Então isso, claro que tu não vai descobrir o início, a geração daquilo, mas tu vai perceber isso também poderia acontecer. Isso também poderia acontecer o tempo todo. O tempo todo. Agora, se tu cair no coitadismo, se tu cair na tragédia, no drama, como isso foi acontecer comigo, aí é uma frase que no budismo, o budista vai dizer assim para ti, e por que não aconteceria contigo? Por que não aconteceria contigo? Isso sim, tem tantas variáveis envolvidas que a gente não consegue controlar e observar todas elas. Tudo o que acontece conosco, primeiro no budismo a gente vai dizer é culpa sua, de tua responsabilidade, tudo. Então, pensem. Né? Eu posso afirmar que esse é o aspecto da minha mente que mais aprecio. Mas ele não é de fato um aspecto da mente. É o que experiencio quando não estou confusa sobre quem eu sou em uma trama mais ampla de coisas. Quando me sinto conectada à natureza infinita da expressão interdependente, eu chamo isso de graça. Tem um lugar que a gente se conecta conosco mesmo quando todas as pecinhas estão organizadas assim. Não é quando tu ganha alguma coisa ou quando tu faz alguma coisa, elas simplesmente se acomodam num estado de não condicionalidade. Ou seja, não depende de condição nenhuma. Não depende de tu encontrar amigos para ser feliz, de tu ganhar dinheiro para ser feliz, de tu ser promovida. Não depende de nada, de receber um agrado de alguém, um elogio. É tudo isso. É justamente essa mistura de coisas assim acontecendo na nossa vida que a gente tem que perceber como, quando eu percebo, é o estado de graça. Bom dia, Gracia. Falando em estado de graça, bom dia, Gracia. Então, quando eu percebo que aquilo tudo faz parte desse contexto, eu tenho que sentir um estado de tranquilidade. As coisas estão como devem estar. O monge Dengaku, que me deu os preceitos, né, o Jukai, ele dizia, toda noite quando eu deito, né, eu digo, eu já posso morrer. Que na verdade morrer não é só o corpo, morrer é o corpo do eu, assim, né? Esse eu, esse ego que vai construindo. Ele disse, eu fiz tudo o que eu podia fazer nesse dia, né? E se eu morrer essa noite, está tudo bem. Então, as partes que morrem em mim, quais são as partes que morrem em mim? O que renasce no outro dia? Porque renasce um novo eu, né? Então, as coisas que eu experienciei naquele dia, sejam boas ou sejam ruins, ele dizia, não que eu agradeça, ele disse, eu consigo perceber que aquilo tudo fez parte dessa infinita construção que é Pratitya Samuttipada. Essa infinita construção de condicionalidades e causalidades. Essa infinita construção que eu não tenho como reger. Eu não sou o maestro disso tudo. Eu sou apenas um dos instrumentos que tocam essa música assim. Então todos nós somos esse grande orquestra que vai tocando esses instrumentos. Uns são violinos, outros são baixos, contrabaixos, né? E assim vai indo. E a gente vai construindo essa música assim. Basta um desafinar e todo o concerto ele fica meio prejudicado. Mas a música segue. A música segue. Só um ouvido muito atento vai perceber isso, né? E o ouvido muito atento de graça é aquele que percebe e diz, está tudo bem. A música segue na sua constante construção. É o que experiencio. Talvez você esteja começando a entender como as práticas de Pratitya Samuttipada ajudam a ver além de uma noção equivocada de um eu singular. Ou seja, o eu não está desconectado. Esse eu, essa pessoa, não está desconectada de ninguém. É toda uma conexão. Então a gente viajou muito esse final de semana, desde quinta, viajando por muitos locais, encontrando muitas pessoas. A cada vez que eu toco uma pessoa, em que eu olho para aquela pessoa, em que eu digo um oi, ou que eu peço licença, mesmo no aeroporto, em que eu digo um oi para o limpador do banheiro, aquilo
ele já não é mais aquela mesma pessoa, porque eu toquei nela. Aquelas pessoas se intercruzaram. Então, apenas um movimento. Então, esse eu singular, ele desaparece. Então, ela vai dizer, talvez você esteja começando a entender como as práticas de pratitya samutippada ajudam a ver além de uma noção equivocada de um eu singular, permanente e autônomo. Permanente e autônomo. Né? Então, esse eu singular, ele se desfaz a cada momento. Só que eu acho que isso é muito normal. Uma pessoa me dá oi no aeroporto, ou na rua, ou na calçada, a pessoa me estende alguma coisa, qualquer coisa que aconteça no teu dia a dia, uma pessoa, tu está dirigindo agora, ouvindo o Dharma, uma pessoa te dá passagem, né, para te deixar mais fluir mais tranquilamente, qualquer movimento já faz com que esse eu permanente ele se dissolva. Então imagine as coisas que são ocasionadas, assim, são coisas que acontecem sem a gente prever. Agora imagina aquelas que a gente vai construindo. Então como pode ser permanente um eu que está em constante mudança? Como eu posso me pegar um eu que está constantemente mudando? A cada momento, a cada momento. Então eu fico perguntando. São 6h41 da manhã, segunda-feira, final de ano. O bicho vai pegar no final do ano. Né? Para todo mundo emocionalmente, todo mundo. Sem exceção no planeta. Né? Porque pega. Né? E aí, como eu vou construindo essas construções desse eu e achando que ele é permanente? Né? O que torna permanente quando a gente encontra a família? Né? As pessoas da família, os familiares, os amigos, eles te colocam num lugar da mente de cada um para que tu fique constante, para que eles te reconheçam. E é assim, encontro de amigos é assim, encontro de familiares é assim. Tu vai receber os apelidos, as brincadeiras, as formas de lidar, né, que as pessoas têm contigo, e elas vão te deixar num lugar permanente. Mas é a tua habilidade de mostrar que aquilo sim existia, que faz uma ligação, é o que dá liga nas relações, mas aí tu mostra uma nova possibilidade. Tu vai construindo novas relações, né? Agora, o que acontece no final de ano? As pessoas se estressam, se debatem, porque não conseguem demonstrar que elas evoluíram, que elas, de alguma forma, elas se modificaram. Bom dia, Thaís. Que de alguma maneira elas se modificaram. E às vezes algumas pessoas, por ansiedade, querem mostrar que mudaram, não querem mais aquela visão de si mesma. Bom dia, Evelyn, bom dia, Anne. Porque aquela visão que os outros trazem de nós mesmos nos perturba. E a gente não consegue lidar com isso. Porque os outros nos colocam num lugar petrificado, num lugar permanente, num lugar em que parece que a gente não muda. Agora, se tu tem um olhar budista, tu vai dizer, ok, tudo bem. Isso também faz parte desse eu. Né? Embora ele vá se projetar menos nesse momento presente, mas ele faz parte. Então tu começa a perceber essa originação constante assim. Agora, nós vamos entrar no termo vacuidade logo em seguida, aqui na próxima página. Não, no próximo título. Agora, se tu consegue perceber que isso tudo é uma criação da mente, isso também é uma criação da mente, essas construções. E que aquele eu está em constante mudança. Não é legal de ver dessa maneira? Bom dia, Mariela. E a gente vai construindo. Agora, se eu me solidifico, eu fico com muita ansiedade de mostrar, não, eu quero quebrar com isso, eu não sou mais assim. Mas é assim, é uma construção, a gente não pode negar essa construção. A vacuidade, a luminosidade da mente, está em ver que tudo é uma construção. Aí ela vai dizer, esse ver além do eu é algo que muitas pessoas contemplaram. Então, quando eu fazia as práticas longas, eu ficava contemplando esse eu por muito tempo, até chegar nessas conclusões. Elas não são conclusões aleatórias de coisas que eu li, são conclusões de coisas que eu vi, que eu percebi no meu corpo e na minha mente. Então a gente precisa ver isso. Einstein uma vez disse que o que nós humanos identificamos como sendo um eu separado é um tipo de delusão óptica de nossa consciência. É o mesmo que olhar para aqueles... não me lembro o nome daqueles... Aqueles vidrinhos que tu olha assim, tem um monte de... Caleidoscópio. Então tu olha pelo caleidoscópio e tu vê várias imagens assim. É a mesma coisa. Tu olha para um monte de personas criadas assim. A meditação faz isso.
A meditação é olhar um caleidoscópio. Tu vai ver multifacetas suas, né, sendo reveladas e ao mesmo tempo elas não parecem organizadas, elas assustam. Porque tu olha aquilo tudo desfigurado, né? É como tu entrar, quem já entrou num circo ou num parque, e vocês lembram que nos parques antigos, pelo menos quando eu era criança entrava, tinha a sala dos espelhos. Então tu entrava e tu não sabia nem quem tu era, porque tu te via alongado, baixinho, gordinho, magro, alto, de todas as maneiras. Quem já entrou numa sala de espelhos e percebeu isso? Aquela disformidade assim, né? Bom dia, nega. Quem já entrou nessa sala de espelho, me levanta a mão aí. Então é muito interessante, porque quando tu entra numa sala de espelho, o primeiro momento que tu tem é uma brincadeira, tu te assusta, né? E aquilo provoca uma reação estranha, porque tu não consegue te identificar. A Raquel viu, a Kátia viu, o Stanley também. Então tu não consegue te identificar, tu acha engraçado. Tu acha engraçado porque dura pouco tempo e tu sabe que é construído, né? É uma construção, tu está entrando e está percebendo, já foi pré-anunciado, é um jogo de espelhos. Tu vai te ver um espelho projeta o outro, e aí tem a posição do espelho, né? Faz com que dê esses alongamentos, ou, né, enfim, essas deformações. Eu percebo isso. Agora, quando eu olho isso na minha própria mente, quando eu olho isso e vejo essas deformações, quais são as deformações? O momento em que eu olho e aquilo já não faz mais sentido para a vida que eu levo. Eu olho para um eu do passado e olho para esse eu que está acontecendo agora andando no mundo, assim. Ele é uma ilusão, ele é uma delusão, né? Esse aspecto delusório de uma construção mental que já não faz mais sentido. Então eu estou olhando uma imagem no espelho distorcida. E aí como é que eu olho para aquilo? Eu olho com, não gosto, não quero mais ver isso. Mas agora, se tu é um praticante, tu vai olhar, olha só, essa imagem também existe. Ou quando tu surge, quando tu dá surgimento de um eu, prestem atenção nisso. O que é dar surgimento de um eu? Bom dia, Mônica. Dar surgimento de um eu é quando determinadas causas e condições se organizam e aí surge uma manifestação minha. Qual manifestação? Manifestação de raiva, de ira, de inveja, de ciúmes, de desgosto, de frustração, e tu não te reconhece. Tu olha para aquela imagem, as outras pessoas não te reconhecem. Mais uma pessoa entra nesse lugar que é esse convívio, nessa sala de espelhos que é o mundo. E aí, voltando para essa sala de espelho, ela não é só na mente. O mundo é uma grande sala de espelho. Conseguem perceber isso? Por quê? Porque eu me vejo no outro. E eu vou procurando. Eu vou procurando imagens minhas que eu vou solidificando. Isso é igual, isso sou eu. Eu vou procurando no mundo real, físico aqui, pessoas que tenham atitudes parecidas com as minhas, que gostam das mesmas músicas, mesmos gostos de comida, de viagens, político, religioso. Eu vou me transformando em iguais. Eu vou quebrando essas facetas do espelho, né? Como Byung-Chul Han vai dizer, nós vamos transformando o nosso mundo de iguais. O Instagram e o Facebook não é isso? Ou vocês têm só os que vocês gostam, vocês não gostam no Instagram? Quais são as pessoas que vocês seguem e que seguem vocês? Aquelas que vocês não curtem muito, têm uma ideologia política diferente, o que vocês fazem? Bloqueio. Não é isso? Vai dizer que não. Não vem de fazer de santinho. Bloqueia ou não bloqueia? Quem bloqueia, levanta a mão. Vamos lá, hoje é um dia da participação, hoje é um dia do quiz. Quem bloqueia, levanta a mão. Claro que sim, né? Por quê? Porque eu quero me relacionar com iguais. Eu não consigo aceitar que um espelho distorcido de mim mesmo surja na realidade em que eu vivo. E eu transformo o meu mundo de iguais. Tá aí, Ana Tereza levantou a mão. Claro que sim, Kátia, todo mundo. A gente faz isso. Nós vivemos num grande sanatório, porque está todo mundo doente, está todo mundo nesse samsara, de uma grande sala de espelhos, em que eu vou quebrando os espelhos que não são iguais a mim. Qual é o problema disso?
o problema disso é grave também. Porque eu vou simplesmente convivendo com um mindset de não crescimento, um mindset fixo. Eu vou convivendo com uma relação de estrutura no mundo que também é delusória. Porque ele não é verdadeiro. Bom dia, Wagner. Não é verdadeiro. Porque ele não representa uma sociedade, ele representa uma parcela de iguais. E aí surge o problema. O mundo é assim? Não, o mundo é assim visto através dessa sala de espelho em que tu quebrou todos os que estavam. Mas qual deles? Aí eu pergunto, qual dos espelhos? Essa é a grande pergunta, de 1 milhão. Qual dos espelhos que reflete a si mesmo, tá? Tanto da mente quanto externo, é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro? Como tu sabe qual quebrar? Checkmate, né? Esta é a grande pergunta. E é isso que a meditação revela. Qual dos espelhos é o verdadeiro? Alguém sabe a resposta? Fica a pergunta. Vocês vão ter que me responder isso. Podem mandar mensagem, pode escrever. Hoje é isso. Bom dia, Carol. Hoje é isso. Esse quiz assim. Qual dos espelhos que reflete a mim é o verdadeiro? O meteorologista, seguindo a leitura aqui, o meteorologista Edward Lorenz, enquanto explorava a interconectividade dos padrões do clima, se fez a famosa pergunta: uma borboleta batendo asas no Brasil alavanca um tornado no Texas? Essa é a pergunta. Porque tudo se apoia a algo tão delicado quanto as asas de uma borboleta tem efeitos que reverberem tudo o que acontece em todo lugar do cosmos e além. Então imagine o que isso significa também em relação a você. Essa história dessa frase, eu ouvi quando eu era criança, em Passo Fundo. Eu era muito criança, tipo 7 anos, assim. Uma vida muito, muito, muito limitada, assim, muito, para não dizer muito pobre, assim, muito... Mas eu tinha uma relação, e foi a partir dali que eu comecei a entrar no budismo, com um amigo, o Américo Shigeru Zimmermann Inui. Então esse Américo, que meus filhos diziam que ele era amigo imaginário, porque eles nunca viram, nunca conheceram, nunca mais ele existiu. Então ele era filho de um japonês, do Japão mesmo, que era zen japonês, ele praticava, a casa dele era toda envolvida com isso. E a mãe dele era uma alemã. Os dois saíram fugidos da guerra, né, das guerras que estavam acontecendo no Japão e na Alemanha, e vieram morar no Brasil, e, enfim, aí construíram a ideia. E a casa deles era toda zen. E aquilo me fascinava, porque eu saía de uma casa com uma estrutura italiana, espanhola, assim, que tudo era gritaria, e, né, o tempo todo de movimento, assim. Né, Carol? Carol sabe bem como é que é, né? Carol Dalben. E aquela coisa agitada, ia para lá, era um silêncio. Não existia nem televisão ligada. Nada. Silêncio. No meio de um sítio, assim. E aí, uma vez, eu era criança, assim, 6, 7 anos, eu ia para lá o tempo todo. Eu passava muitos dias, ia para lá na sexta-feira e voltava no domingo, embora. E fui me criando com ele até a adolescência, até embora de Passo Fundo, que fui para Pelotas fazer faculdade de arquitetura. E aquilo era eu me sentia em casa com aquilo, né? Com um silêncio. Eu gosto do silêncio. E aí ela me disse assim, a mãe dele. Ela disse, pensa sobre... Ela era uma artista plástica famosa no mundo, assim, ela viajava o mundo inteiro apresentando as artes dela. E ela falou sobre essa frase da borboleta. Ela pensa sobre isso. Se uma borboleta bater asas do outro lado do mundo, qual a influência que tem sobre ti? E eu não me lembro exatamente por que ela falou aquilo. Eles davam esses toques, esses koans assim pra gente. Eles não falavam quase nada. Eu me lembro deles terem falado comigo 1 ou 2 vezes na vida, durante todos esses anos. E todas as vezes eram assim, simples. E eles ficavam em silêncio, ficavam pensando sobre aquilo. E eu adorava, porque eu também era assim, de ficar pensando. E aquilo ficou gravado. Aquilo foi um koan, foi um choque na minha vida. O koan é assim, né? Então tu recebe um koan e tu vai viver. E eu cheguei em casa e eu lembro a mãe estava lavando louça, perguntei para a mãe, sabe o que é isso? Ela disse, não. Minha mãe é uma pessoa simples, uma doméstica, né? E aí ela disse, não sei.
Não consigo entender isso também. Porque eu perguntava para ela, porque eu tinha a sabedoria da vida. Eu disse, minha mãe vai saber, né? E ela ficava, eu vou pensar também sobre isso. E aí eu passei a vida pensando sobre isso. Então o budismo está em toda parte. Interessante, né? Uma coisa que surge na tua infância e passa a vida, tu passa a vida percorrendo. Muito mais tarde, 40 anos depois, 30 anos depois talvez, eu fui entender que isso se relacionava aos aspectos da interligação, originação dependente. Ali ela já disse, tudo está interrelacionado. Apenas um toque. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Para as crianças e tudo mais, achar que elas não estão ouvindo, não estão prestando atenção, aquilo pode ser um gatilho. Um gatilho assim para ela. E aquele foi um dos meus gatilhos, né? Para ficar no budismo. Até então não. Né? Ok? Faz sentido isso tudo para vocês? O Stanley respondeu: todos são uma versão da verdade? Não. Pensem sobre isso. Então pensem sobre essa questão do espelho. Não, não é bem essa a resposta, mas pensa. É um koan. Divirtam-se. Se coloque numa postura de meditação. Mas realmente tenham a motivação de fazer essa prática agora e não só por manter o tempo, qualquer coisa assim. Vão deixando o corpo se acomodar nessa postura. E ao deixar que o corpo se acomode, sem pressa, veja se é possível agora levar a sua atenção para o movimento do abdômen quando o ar entra e quando o ar sai. Primeira vez apenas perceba o ar entrando, o abdômen se projetando. O ar saindo, o abdômen se contraindo. Agora que você entendeu a dinâmica, veja se é possível fazer isso por 10 estágios de respiração completas. Inspirar e expirar. Então, quando eu inspiro e eu expiro, eu conto 1. Eu inspiro, eu expiro, eu conto 2. E vou acompanhando o meu abdômen se projetando e voltando. Eu vou ficar em silêncio, vou contar a primeira vez, vejam se é possível. 1. E vocês sigam. Dez. Veja se é possível depois, mais tarde, vocês treinarem isso e fazer 3 sessões de 10. E aí vejam os resultados. Percebam por si mesmo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa segunda, uma boa semana, e vamos lá!
Até amanhã.